Boa tarde a todos, né? Queria cumprimentar o presidente da mesa, os colegas da mesa, os senadores aqui presentes, as pessoas aqui presentes, né? Um agradecimento muito especial aqui à minha esposa, Luísa, que me ajudou a preparar essas transparências aqui no fim de semana, dentro daquela correria que é o nosso trabalho lá na Câmara. Eu queria falar aqui como especialista em petróleo. Eu tenho 35 anos de petróleo, trabalhei na iniciativa privada, muitos anos na Petrobras, hoje sou servidor público, mas queria fazer aqui a minha palestra como um cidadão brasileiro com conhecimento aí de 35 anos na área de petróleo. Agradecer muito o convite que foi feito pelo senador Requião para eu estar aqui. Eu tenho uma apresentação muito longa, eu fiz questão de fazer essa apresentação muito longa para deixar as informações aqui no site do Senado. Então, as pessoas terão acesso a uma apresentação muito longa. Infelizmente, o tempo é curto e eu vou tentar aqui fazer um resumo, né? Um resumo mesmo de toda a minha apresentação. Bem, em primeiro lugar, como muito bem salientou aqui o professor Hildo, o petróleo é estratégico. Se a gente olhar o mapa no mundo onde o petróleo está presente, o petróleo é controlado, é produzido por estados e por empresas estatais. Foi colocado aqui um slide onde aparece a Rússia como regime de concessão, né? Na verdade, na Rússia é um regime misto, com grande predominância de duas grandes estatais, a Gazprom, que é a segunda produtora mundial de petróleo, e a primeira produtora mundial de petróleo é a Saudi Aramco, da Arábia Saudita, que é monopólio. Então, nós temos casos aqui onde a produção mundial e as reservas, elas não são controladas por empresas privadas. Essa fase já acabou. Nós temos aqui no Brasil uma grande empresa, que é a Petrobras, que eu tenho orgulho de ter trabalhado muitos anos como pesquisador da Petrobras. A Petrobras tem um conhecimento que nenhuma empresa tem no mundo, no pré-sal e na operação em águas profundas. Nenhuma empresa compete com a Petrobras em custo. Além do conhecimento da Petrobras, da qualificação dos seus funcionários, que, diga-se de passagem, foi muito bem conduzida na época do monopólio. Eu entrei na Petrobras na época do monopólio, fiz meu mestrado e fiz meu doutorado. Então, é muito importante que a gente nunca perca de vista que a Petrobras é o que é, porque ela foi por muitos anos monopolista. Se ela não tivesse sido monopolista, talvez sequer a gente teria a Petrobras como a gente tem hoje. E a gente tem muito orgulho de ter essa empresa, que tem um custo de produção no pré-sal de 9,1 dólares por barril. Não só o conhecimento técnico, mas o que contribui para esse baixo custo é a infraestrutura que a Petrobras tem e que nenhuma empresa tem. Um grande problema no pré-sal que eleva custos é a questão do escoamento do gás. Então, está previsto na Petrobras o Rota 1, Rota 2, Rota 3, que são infraestrutura para transporte de gás. Nenhuma empresa operadora vai ter essa infraestrutura da Petrobras. Então, numa hipótese aqui muito otimista, tá certo? Uma outra operadora teria um custo de extração de 15 dólares por barril. Então, só no custo de extração, nós estamos falando aí perto de R$20 por barril de diferença de custo. Essa diferença de custo é importantíssima. Então, se a gente pega o regime de partilha, eu tenho um slide aí, mas até achar esse slide eu vou demorar, tá certo? Mas, basicamente, o que nós temos no regime de partilha? Nós temos o royalty, que é fixo, nós temos o custo e nós temos o excedente em óleo. Se o custo sobe, diminui o excedente em óleo. Se diminui o excedente em óleo, diminui também o excedente em óleo da União. Então, a União perde receitas. Quem perde receitas? O Fundo Social. Quem perde receitas diretamente com o aumento de custo? A área de educação e a área de saúde. Então, eu fiz uma simulação de Libra. A exemplo do professor Hildo, eu acho que foi um grande equívoco o leilão de Libra,
onde a Petrobras ficou só com 40%. Eu também defendia que a Petrobras tivesse 100% de Libra. Por que 100% de Libra? Porque a Petrobras, tendo 47% de participação de entes estatais no capital social dela, isso quer dizer que 47% das receitas da Petrobras, na verdade, são receitas do Estado brasileiro. Então, não é só a questão do custo. Então, nessa simulação em Libra, eu coloquei 3 cenários. Então, Libra, vamos imaginar que a gente não tivesse a Petrobras no consórcio, né? A gente perderia em Libra, de receitas governamentais, 274 bilhões de dólares, por causa da ausência de participação do Estado e por causa do custo. O Fundo Social em Libra, sem a Petrobras, perderia 100 bilhões. E a área de educação perderia 50 bilhões, porque 50% dos recursos do fundo são destinados à área de educação e de saúde. Então, por outro lado, se a Petrobras tivesse participação de 100% no consórcio de Libra, o Estado brasileiro arrecadaria mais 175 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de números só na área de Libra. Então, defender, permitir a possibilidade de que a Petrobras não participasse de Libra, os grandes prejudicados, na verdade, seriam o povo brasileiro, a educação brasileira, a saúde brasileira, o Fundo Social brasileiro, tá certo? Bem, uma outra coisa que é muito importante ressaltar aqui é a questão da situação financeira da Petrobras, situação operacional. Se a gente for analisar o cenário do petróleo em 2003, nós tínhamos uma empresa com produção caindo, com grande aumento de produção de água. Eu trabalhei muito em simulação de reservatórios e sabia que a água ia estourar em Marlim, Roncador, Marlim, isso já era sabido. Como nós temos a grande empresa brasileira, que é a Petrobras, foi descoberto o pré-sal. E eu acompanhei bastante essa descoberta do pré-sal, né? Os riscos eram enormes. O primeiro poço foi perfurado na área de Paraty, cerca de 1 ano de esforço, 250 milhões de dólares para perfurar um poço. Por critério de mercado, talvez o pré-sal sequer tivesse sido descoberto. Qual empresa assumiria aquele risco? E o pré-sal foi descoberto por quê? Porque nós tínhamos lá uma empresa estatal que não tem como parâmetro apenas questões de mercado, né? Bem, muito bem. Então, a Petrobras tem esse grande mérito. Outro grande mérito da Petrobras. A Petrobras transformou o Brasil de 14 bilhões de barris de reserva em reservas potenciais de 60 bilhões. Só a Petrobras hoje tem reservas potenciais dela de 46 bilhões de barris. Então, é muito importante entender que a gestão da Petrobras não foi ruim. Como pode ser ruim uma gestão que triplica as reservas potenciais da empresa? Então, foram decisões estratégicas muito bem tomadas que fizeram com que a Petrobras saísse de 14 bilhões para 46 bilhões de barris. Bem, vamos agora à questão da dívida, de alavancagem, né? Bem, a Constituição brasileira estabelece lá no artigo 20 que o petróleo é um bem da União, tá certo? Somente o petróleo extraído pode ser propriedade do contratado, né? Em qualquer que seja o regime. Bem, nesse cenário, contabilmente, apenas contabilmente, a Petrobras não pode lançar nos seus ativos 46 bilhões de barris. Grosso modo, né, nós estamos falando aqui de 600 bilhões
de dólares o valor desse ativo. Ele pode ser bem mais alto, depende aí dos critérios. Se a gente considerar o mesmo preço que foi da seção onerosa, de 8,51 dólares por barril, nós estamos falando aqui de 690 bilhões de reais, considerados 5 bilhões, e 610 bilhões de reais, sem considerar o excedente os 5 bilhões da seção onerosa, porque o excedente foi garantido, felizmente, num contrato de partilha com participação de 100% da Petrobras. Bem, se a gente for, então, quiser de fato saber qual é a real situação da Petrobras, é a seguinte: a Petrobras tem um ativo real que é muito maior que o ativo contábil. Então, se nós estamos falando aí nesses altíssimos índices de alavancagem, inclusive a Petrobras foi rebaixada, porque foi analisada apenas ativos contábeis, não o ativo real. Nós estamos falando aí, né, talvez aí 45%, 50% ou até mais. Mas a verdadeira alavancagem da Petrobras, considerando os ativos, é da ordem aí de 23%. Muito abaixo da alavancagem teto aí que as agências de risco colocam, de 35%. O que prova, né, a capacidade de pagamento da Petrobras e da situação da Petrobras é simplesmente o fato de ela ter um tesouro a ser explorado, que é o pré-sal, com baixíssimo custo. Agora, você não consegue acessar um tesouro como esse sem grandes investimentos. Então, por exemplo, só no polo do pré-sal da Bacia de Santos foram 136 poços perfurados. Somando todos os poços em outras áreas do polígono do pré-sal, esses números são muito superiores. Nós temos aí 12 plataformas já em operação no pré-sal. Cada conjunto de plataforma desse é um conjunto da ordem, se você considerar a linha de produção, equipamento submarino, completação, perfuração, da ordem de 3 bilhões. E no novo plano de investimentos, que eu analisei muito rapidamente ontem, a gente ainda tem mais 22 unidades estacionárias de produção para entrar, mas que já consumiram recursos. Elas já estão contratadas, boa parte delas. Algumas ainda não estão contratadas. Aí vem uma pergunta básica. A Petrobras tem 30 bilhões de descoberta, né? Qual poderia ser uma possível ação da Petrobras? Não, eu não vou perfurar os poços, eu não vou investir no desenvolvimento desses campos, porque se eu fizer isso, o meu endividamento vai aumentar e a minha alavancagem financeira vai aumentar. Isso seria uma estupidez, né? A Petrobras, ela tinha que cumprir os programas exploratórios mínimos, ela tinha que fazer as perfurações, ela tinha que fazer o investimento nas unidades estacionárias de produção. Só que isso vem com o tempo. Por incrível que pareça, esse tempo chegou muito antes do esperado. Quem podia imaginar que em Paraty, descoberto em 2006, a gente tivesse em 2015, numa província nova, com 800 mil barris por dia? Então, o desempenho operacional da Petrobras é extraordinário e o desempenho financeiro da Petrobras também é extraordinário e vai melhorar muito. Mesmo com todos esses investimentos, o lucro bruto da Petrobras, que é o quê? A receita que ela tem e a despesa dos produtos vendidos, em 2014 foi 80,4 bilhões. O custo de produção do diesel é da ordem de 70 centavos o litro. E a Petrobras vende por quanto? Vende por 1,56. No mercado internacional deve estar 1,50, 1,40. Então é um negócio extremamente rentável, que gera uma alta receita para o Estado brasileiro e para a população brasileira, né? Bem, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da concessão e da partilha, né? Bem, o Brasil caminha para ser grande exportador de petróleo. A gente
está em dúvida hoje com relação a determinadas áreas do pré-sal que foram retiradas do plano de negócio. Eu vou citar aqui, no polo da Bacia de Santos, eu vou citar a área de Carcará, que é uma área muito boa, foi retirada a área de Júpiter, foi retirada a área no Espírito Santo, foi retirada a área em Sergipe. Né? Eu, particularmente, acho essa decisão completamente errada. Bem, existe uma possibilidade de essas áreas entrarem no infeliz plano de desenvolvimento, de desinvestimento da Petrobras, coisa que a gente não espera que não ocorra. Bem, se elas entrarem, o que vai acontecer? O Estado brasileiro abre mão de receita e empresas privadas vão ser operadoras com maior custo, com menor receita e com um problema muito sério, que é a questão da formação de preço. O Brasil não é o Brasil de 2003. O Brasil caminha para ser formador de preço e pode colocar no mercado internacional em 2023 2 milhões de barris por dia. Isso forma preço. Isso derruba preço no mercado internacional. Então, o regime de concessão é inconcebível no Brasil hoje. Inconcebível. No regime de partilha, o Estado é quem controla a produção, o ritmo de produção, e isso é o que ocorre nas grandes potências petrolíferas do mundo, não é só no Brasil. Seria um absurdo, sim, colocar empresas privadas, operadoras aqui, para exportarem, não fazerem nenhum investimento em refino no Brasil, derrubar preço no mercado internacional, reduzir receita do Estado brasileiro. Isso é que seria criminoso. Queria, então, em pensar no Brasil, no cenário que nós estamos, grandes mudanças que ocorreram, precisa ter o Estado controlando a produção, como ocorre no mundo. Queria fazer também um comentário sobre conteúdo nacional. Essa questão de achar que as empresas operadoras vão chegar ao Brasil e vão simplesmente cumprir as normas contratuais de conteúdo nacional pode ser extremamente perigosa. Eu, durante todos os meus anos de trabalho na Petrobras, era grande o compromisso com a indústria nacional, no desenvolvimento de fornecedores. Eu trabalhei no desenvolvimento dos fornecedores. Na questão do conteúdo nacional, existe uma cláusula contratual, que é a cláusula do waiver. A empresa simplesmente pode alegar que não tem suprimento no mercado interno, que o suprimento no mercado interno tem altíssimo custo e entrar com pedido de não cumprimento, de descumprimento do conteúdo local, como existem. Para concluir. Pode ser seriamente impactado com a saída da Petrobras da operação. Bem, eu teria muito mais coisas para falar aqui, agradeço a atenção de todos e digo que a minha apresentação completa está aí no site do Senado, mas, mais uma vez, agradecer aqui a presença de todos, o presidente, me colocar aqui à disposição para o debate.